História 1. O novo noturno da madrugada. Meu nome é Roberto. Trabalho como vigia noturno há 15 anos. Mas o que aconteceu na última terça-feira me fez questionar se ainda quero continuar nessa profissão. Era meu primeiro dia em uma nova empresa. Um galpão industrial, no interior de São Paulo. O chefe me passou as instruções básicas. Fazer a ronda a cada 2 horas. Anotar qualquer movimento suspeito. E, principalmente, nunca deixar a guarita vazia por muito tempo. O turno começou tranquilo. Às 10 da noite, fiz minha primeira ronda pelo perímetro. O local era imenso, com vários galpões conectados por corredores escuros. Minha lanterna cortava a escuridão enquanto eu caminhava, ouvindo apenas o eco dos meus próprios passos. Por volta da meia-noite, enquanto eu estava na guarita tomando um café, ouvi um barulho vindo do galpão 3. Parecia alguém arrastando algo pesado pelo chão. Pensei que fosse algum funcionário fazendo hora extra. Então, fui verificar. Quando cheguei ao galpão, tudo estava em silêncio. Iluminei cada canto com a lanterna, mas não encontrei nada fora do normal. As máquinas estavam desligadas, as portas trancadas. Voltei para a guarita, pensando que havia sido paranoia. Às 2 da manhã, na hora da ronda seguinte, o barulho voltou. Dessa vez mais alto, mais persistente. O som vinha definitivamente do galpão 3, como se alguém estivesse movendo equipamentos pesados. Peguei minha lanterna e fui investigar novamente. Quando abri a porta do galpão, me deparei com algo que nunca vou esquecer. Todas as máquinas, que pesavam toneladas cada uma, estavam fora de lugar, organizadas em um círculo perfeito no centro do galpão, como se alguém as tivesse movido com facilidade sobrenatural. O mais estranho era o silêncio. Não havia pegadas, não havia marcas no chão, nada que indicasse como aquilo havia acontecido. Era fisicamente impossível mover aqueles equipamentos sem guindastes e uma equipe inteira. Tentei ligar para o meu supervisor, mas meu celular não tinha sinal. O telefone fixo da guarita também estava mudo. Era como se o local tivesse sido isolado do mundo exterior. O pânico começou a tomar conta de mim. Decidi ficar na guarita até o amanhecer, trancando a porta e mantendo todas as luzes acesas. Mas por volta das 4 da manhã, ouvi passos se aproximando. Não eram passos normais. Eram pesados, lentos, como se algo muito grande estivesse caminhando em direção à guarita. Olhei pela janela e vi uma sombra se movendo entre os galpões. Era alta demais para ser uma pessoa, talvez 3 metros de altura, e se movia de forma estranha, quase flutuando sobre o chão. A cada passo, as luzes do pátio piscavam, como se a presença daquela coisa causasse interferência elétrica. A sombra parou bem em frente à guarita. Por alguns minutos que pareceram horas, ela ficou ali, imóvel. Eu mal conseguia respirar, pressionado contra a parede dos fundos, tentando me manter fora do campo de visão da janela. Então, ouvi 3 batidas na porta. Lentas, deliberadas, com uma força que fez toda a estrutura da guarita tremer. Não respondi, obviamente. As batidas se repetiram, mais fortes dessa vez. E depois, silêncio. Quando o sol nasceu, saí da guarita e fui até o galpão 3. Todas as máquinas estavam de volta às suas posições originais, perfeitamente organizadas, como se nada tivesse acontecido. Entreguei minha demissão na mesma manhã. Quando contei ao supervisor o que havia acontecido, ele apenas sorriu e disse: "Ah, sim. Esqueci de te avisar sobre o pessoal do turno anterior. Eles ainda não se acostumaram com a mudança. Descobri depois que o galpão havia sido construído sobre um antigo cemitério e que eu era o 5º vigia a pedir demissão em 6 meses. Até hoje me pergunto quem eram esses funcionários do turno anterior que meu supervisor mencionou." História 2. A última ronda. Meu nome é Carlos e por 12 anos trabalhei como vigia noturno em um complexo de escritórios no centro de São Paulo. Sempre foi um trabalho tranquilo, até a noite que mudou minha vida para sempre.
Era uma quinta-feira chuvosa de março. O prédio tinha 20 andares. E eu era responsável por fazer a ronda completa a cada 3 horas. Conhecia cada corredor, cada sala, cada ruído que o edifício fazia durante a madrugada. Era quase uma rotina mecânica. Naquela noite específica, algo estava diferente desde o início do turno. As luzes dos corredores piscavam mais do que o normal. E havia um cheiro estranho no ar, como flores murchas misturadas com algo metálico. Pensei que fosse problema na fiação elétrica ou algum vazamento nas tubulações. Por volta da 00:30, comecei minha segunda ronda. Sempre começava pelo 20º andar e descia gradualmente. O elevador fez seu ruído habitual ao chegar ao último andar. Mas, quando as portas se abriram, me deparei com algo que nunca havia visto antes. O corredor, normalmente iluminado por lâmpadas fluorescentes, estava completamente escuro, exceto por uma luz azulada que vinha do final do corredor. Era uma luminosidade estranha, que pulsava como um coração batendo. Peguei minha lanterna e me aproximei cautelosamente. Conforme caminhava, percebi que meus passos não faziam ruído. Era como se o tapete do corredor tivesse se tornado uma espécie de esponja que absorvia qualquer som. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo desenfreadamente. A luz azul vinha da sala de reuniões no final do corredor. A porta estava entreaberta, coisa impossível, já que eu mesmo havia verificado que todas estavam trancadas durante a primeira ronda. Empurrei a porta devagar, e o que vi dentro me deixou paralisado. A sala estava cheia de pessoas sentadas ao redor da mesa de reuniões. Homens e mulheres de ternos elegantes, todos em silêncio absoluto, olhando fixamente para um ponto no centro da mesa. A luz azul emanava de suas próprias peles, como se fossem feitos de algum material fosforescente. O mais perturbador era que eu reconhecia alguns daqueles rostos. Eram funcionários que haviam trabalhado no prédio anos atrás. O Sr. Martinez, que havia morrido de infarto no 15º andar. A jovem secretária Ana, que havia se suicidado após descobrir um esquema de corrupção na empresa. Todos ali, reunidos em silêncio mortal. Tentei recuar, mas meus pés pareciam grudados no chão. Foi quando todos os presentes na sala viraram suas cabeças, simultaneamente na minha direção. Seus olhos eram completamente negros, como poços vazios, e suas bocas se abriram em uníssono, emitindo um som que não era nem gemido, nem grito, mas algo muito pior. Consegui finalmente me mover e corri em direção ao elevador. Apertei o botão desesperadamente, mas nada aconteceu. Os números do painel piscavam aleatoriamente. 15, 3, 8, 20, 7. Era como se o elevador tivesse enlouquecido. Optei pelas escadas. Desci correndo, pulando 2 ou 3 degraus por vez, mas a cada andar que passava, ouvia portas se abrindo acima de mim. Passos ecoavam na escadaria, não apenas de uma pessoa, mas de várias. Era como se toda aquela reunião fantasmagórica tivesse decidido me seguir. No 10º andar, parei para recuperar o fôlego e olhei para cima. A luz azul havia se espalhado por toda a escadaria, descendo lentamente como uma névoa luminosa. E dentro dessa luz, eu podia ver silhuetas se movendo, flutuando pelos degraus em minha direção. Continuei descendo, mas algo muito estranho estava acontecendo. Eu contava os andares conforme descia, mas os números nas portas não faziam sentido. Passei pelo 8º andar, depois pelo 12º, depois pelo 5º. Era como se o prédio tivesse se tornado um labirinto vertical impossível. Finalmente, depois do que pareceram horas, cheguei ao térreo. Corri em direção à saída, mas as portas de vidro estavam trancadas. Do lado de fora, a chuva havia parado e era dia claro. Como isso era possível? Meu turno havia começado às 10 da noite, e mesmo correndo pelas escadas não deveria ter demorado mais de 1 hora para descer. Olhei meu relógio. 6:30 da manhã. Havia perdido completamente a noção do tempo.
Meu celular mostrava 17 chamadas perdidas do meu supervisor e várias mensagens perguntando onde eu estava. Quando os funcionários chegaram e abriram o prédio, me encontraram sentado no chão do hall, ainda em estado de choque. Contei o que havia acontecido, mas ninguém acreditou. Disseram que eu havia provavelmente cochilado e tido um pesadelo muito vívido. Mas eu sabia que não havia sido um sonho. E a prova estava nas câmeras de segurança. Quando revisaram as gravações, descobriram que eu havia desaparecido completamente das imagens por mais de 6 horas. Era como se eu tivesse sido apagado da realidade. Pedi demissão na semana seguinte. Soube depois que o prédio havia sido construído sobre um antigo hospital psiquiátrico que pegou fogo nos anos 50, matando dezenas de pacientes e funcionários. Talvez eles ainda estivessem lá, presos em suas últimas reuniões eternas. Nunca mais trabalhei como vigia noturno. História 3. O substituto. Meu nome é Anderson. E o que vou contar aconteceu durante minha primeira semana como vigia noturno em uma fábrica de tecidos na zona leste de São Paulo. Eu havia acabado de ser contratado para substituir o João, um senhor de 60 anos, que trabalhava lá há mais de uma década. Segundo o gerente, João havia pedido demissão de uma hora para outra, sem dar explicações. Disse apenas que não conseguia mais trabalhar naquele lugar. O turno começava às 10 da noite e terminava às 6 da manhã. A fábrica era antiga, construída nos anos 70, com máquinas barulhentas durante o dia, mas que ficavam completamente silenciosas à noite. Era meu trabalho garantir que tudo estivesse seguro durante esses horários. Na minha primeira noite, tudo correu normal. Fiz as rondas nos horários estabelecidos, verifiquei todas as portas e janelas, anotei os dados no relatório. O lugar era grande, com 3 pavilhões conectados, mas nada que eu não conseguisse cobrir facilmente. Foi na segunda noite que as coisas começaram a ficar estranhas. Por volta da 1 da manhã, enquanto estava na guarita lendo uma revista, ouvi o som de uma máquina funcionando. Era impossível, já que todas haviam sido desligadas e trancadas após o expediente. Fui investigar e descobri que o som vinha do pavilhão 2. Quando cheguei lá, encontrei uma das máquinas de costura funcionando sozinha. A agulha subia e descia rapidamente, costurando um tecido que não estava lá antes. Era um tecido branco, e conforme a máquina trabalhava, apareciam palavras bordadas em vermelho. Fuja daqui. Desliguei a máquina na força e removi o tecido. Devia ser algum tipo de pegadinha dos funcionários ou defeito na máquina. Voltei para a guarita, mas não consegui mais me concentrar no resto da noite. Na terceira noite, a situação piorou. Às 2 da manhã, houve várias máquinas funcionando simultaneamente. Quando cheguei ao pavilhão, a cena era surreal. Pelo menos 10 máquinas trabalhando sozinhas, cada uma costurando o mesmo tecido branco com a mesma mensagem vermelha. Fuja daqui. Dessa vez, quando tentei desligar as máquinas, elas não pararam. Era como se tivessem vida própria. Os pedais se moviam sozinhos. As luzes piscavam, e um zumbido baixo e constante tomou conta do ambiente. Corri para o quadro de força e desliguei a energia elétrica de todo o pavilhão. As máquinas finalmente pararam, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Era um silêncio pesado, como se algo estivesse observando cada movimento meu. Senti uma presença forte atrás de mim, mas quando me virei, não havia ninguém. Na quarta noite, decidi ficar acordado e observar o pavilhão 2 através das janelas da guarita. Às 2 da manhã, em ponto, as luzes do pavilhão se acenderam sozinhas. Peguei minha lanterna e fui verificar. Mas dessa vez não eram apenas as máquinas que estavam funcionando. Havia alguém lá. Uma figura humana, sentada em frente à máquina de costura principal, trabalhando metodicamente. Era um homem idoso, de cabelos grisalhos, usando um macacão azul desbotado. Não consegui ver seu rosto, mas algo nele me pareceu familiar. Quando me aproximei, ele parou de trabalhar e virou lentamente a cabeça na minha direção. Era o João, o vigia anterior. Seu rosto estava pálido, os olhos completamente brancos
e sua boca se movia como se estivesse falando, mas não saía som algum. Pisquei os olhos e ele desapareceu. A máquina continuou funcionando sozinha, costurando o mesmo tecido branco, mas dessa vez a mensagem era diferente. Eu não consegui sair. Corri de volta para a guarita e liguei para o gerente. Contei tudo o que havia acontecido, mas ele apenas riu e disse que eu estava nervoso por ser novo no emprego. Sugeriu que eu tomasse um café e relaxasse. Mas eu sabia que não estava imaginando coisas. Procurei informações sobre o João e descobri algo terrível. Ele não havia pedido demissão. Havia morrido de infarto na fábrica, 3 meses antes, durante seu turno noturno. Encontraram seu corpo na manhã seguinte, sentado em frente à máquina de costura principal. João havia morrido sozinho, no meio da madrugada, cercado apenas pelo barulho das máquinas fantasmas que agora eu ouvia todas as noites. Na quinta noite não apareci para trabalhar. Na verdade, nunca mais voltei àquela fábrica. Soube depois que outros vigias foram contratados, mas nenhum durou mais de uma semana. João ainda está lá, preso em seu último turno, tentando avisar os novos vigias sobre algo que nem ele mesmo entende completamente. Às vezes me pergunto se um dia eu também ficaria preso assim, condenado a repetir eternamente minha última noite de trabalho. Por isso sempre digo: quando os mortos tentam te avisar sobre alguma coisa, é melhor escutar. História 4. O turno duplo. Meu nome é Marcos e trabalho como vigia noturno há 8 anos. Já passei por hospitais, escolas, fábricas, mas nunca havia enfrentado nada como o que aconteceu no depósito de medicamentos da zona norte de São Paulo. Era um trabalho bem pago, o que já me deixou desconfiado desde o início. Quando um emprego de vigia paga o dobro do normal, sempre há algo errado. Mas eu precisava do dinheiro, então aceitei sem fazer muitas perguntas. O depósito era imenso, com corredores intermináveis, repletos de prateleiras que iam do chão ao teto. Milhares de caixas de remédios organizadas por categorias: antibióticos, analgésicos, psicotrópicos. O lugar tinha um cheiro forte de produtos químicos que impregnava tudo. Meu supervisor, um homem magro chamado Rivaldo, me passou as instruções básicas. A ronda deveria ser feita a cada 2 horas, sempre seguindo a mesma route. Começar pelo setor A, passar pelos setores B e C, e terminar no setor D, onde ficavam os medicamentos controlados. Ele enfatizou várias vezes que eu nunca deveria pular o setor D. Na primeira noite, tudo correu normalmente. O depósito era silencioso, apenas com o zumbido do sistema de refrigeração. Fiz minhas rondas conforme instruído, verifiquei todas as portas e alarmes, e preenchi o relatório sem intercorrências. Foi na segunda noite que percebi algo estranho. Durante a ronda da meia-noite, quando cheguei ao setor D, notei que uma das prateleiras estava completamente vazia. Era impossível, pois todas estavam cheias no início do turno. Procurei por toda parte, mas não encontrei as caixas que deveriam estar ali. Relatei o incidente para o Rivaldo na manhã seguinte, mas ele disse que havia sido uma transferência de última hora e que eu não precisava me preocupar. Sua explicação não me convenceu, principalmente porque ele evitava olhar nos meus olhos enquanto falava. Na terceira noite, a mesma coisa aconteceu, mas dessa vez com uma prateleira diferente. E na quarta noite, foram 2 prateleiras vazias, sempre no setor D, sempre medicamentos controlados que simplesmente desapareciam durante meu turno. Decidi investigar por conta própria. Na quinta noite, em vez de fazer a ronda normal, me escondi atrás de uma pilha de caixas no setor D e fiquei observando. Por volta das 2 da manhã, ouvi passos se aproximando. Eram 3 homens vestidos com jalecos brancos, carregando carrinhos de transporte. Eles se moviam com precisão, sabendo exatamente onde estavam os medicamentos que queriam. Trabalhavam em silêncio, carregando os carrinhos com caixas específicas de morfina, oxicodona e outros opiáceos. O mais chocante foi quando reconheci um dos homens. Era o próprio Rivaldo.
Ele estava coordenando o furto dos medicamentos durante meu turno, provavelmente para vender no mercado negro. Era por isso que o emprego pagava tão bem. Eu estava sendo usado como álibi perfeito. Quando eles terminaram e saíram do depósito, voltei para a guarita e liguei para a polícia. Expliquei toda a situação e eles disseram que mandariam uma viatura para investigar. Mas conforme as horas passavam, ninguém apareceu. Por volta das 5 da manhã, Rivaldo chegou mais cedo que o habitual. Ele parecia nervoso e continuava olhando para os lados, como se esperasse alguém. Quando me viu, tentou disfarçar, mas eu percebi o pânico em seus olhos. "Como foi a noite, Marcos?" perguntou com uma voz forçadamente casual. "Tranquila, como sempre", respondi, fingindo não saber de nada. Ele assentiu, mas continuava inquieto. Foi quando percebi que havia outros carros estacionados do lado de fora do depósito. Carros que não estavam lá quando cheguei para trabalhar. Rivaldo se aproximou de mim com um sorriso falso. "Sabe, Marcos, você é um funcionário exemplar. Nunca teve problemas. Sempre faz seu trabalho direitinho. Seria uma pena se algo acontecesse com você." A ameaça era clara. Entendi que a polícia não havia vindo porque eles também estavam envolvidos no esquema, ou porque Rivaldo tinha contatos que impediram a investigação. Eu estava completamente sozinho. "Entendo perfeitamente", respondi, tentando manter a calma. "Não quero problemas para ninguém." "Ótimo. Então continuamos como está, né? Você faz seu trabalho, nós fazemos o nosso, e todo mundo fica feliz." Saí do depósito naquela manhã sabendo que nunca mais voltaria. Não apresentei demissão. Simplesmente desapareci. Mudei de cidade, troquei de telefone, fiz tudo para sumir completamente. Meses depois, vi na notícia que o depósito havia sido fechado por irregularidades e que vários funcionários foram presos por tráfico de medicamentos. Rivaldo não estava entre eles. Provavelmente fugiu antes da operação policial. Aprendi que algumas vezes o trabalho de vigia noturno não é proteger o local dos ladrões que vêm de fora, mas dos que já estão dentro. E quando você descobre isso, sua vida pode estar em perigo. História 5. A Última Vigilância. Meu nome é Felipe, e esta é a história que nunca contei para ninguém até hoje. O que aconteceu na minha última noite como vigia noturno mudou completamente minha perspectiva sobre vida e morte. Trabalhei durante 5 anos como vigia em um prédio comercial no centro histórico de São Paulo. Era um edifício antigo, construído nos anos 40, que abrigava pequenos escritórios de advocacia e contabilidade. Conhecia cada canto daquele lugar como a palma da minha mão. A empresa havia decidido terceirizar a segurança, e meu último dia seria numa sexta-feira de dezembro. Depois de 5 anos no mesmo posto, eu sentia uma mistura de nostalgia e alívio por estar deixando aquele emprego. A noite começou como qualquer outra. Fiz minha primeira ronda às 11, verificando todas as portas e janelas. O prédio tinha 12 andares, e eu sempre seguia a mesma rotina. Começava pelo térreo, subia até o último andar e descia verificando cada pavimento. Por volta da meia-noite, enquanto estava na guarita preenchendo relatórios, ouvi o elevador funcionando. Era estranho, pois todas as empresas haviam fechado há horas e eu era a única pessoa no prédio. Fui verificar e vi que o elevador havia parado no 8º andar. Subi pelas escadas para investigar. Quando cheguei ao 8º andar, encontrei todas as luzes acesas e as portas dos escritórios abertas. Dentro de cada sala, havia pessoas trabalhando normalmente. Advogados revisando processos, secretárias digitando documentos, contadores analisando planilhas. O mais bizarro era que eu reconhecia todas aquelas pessoas. Eram profissionais que haviam trabalhado no prédio anos atrás. O Dr. Silveira, que havia morrido de câncer 2 anos antes. A Dona Marta, secretária que sofreu um AVC no próprio escritório. Todos ali, trabalhando como se nada tivesse acontecido. Tentei falar com eles,
mas era como se eu fosse invisível. Caminhei entre as mesas, acenei, gritei, mas ninguém me notava. Eles continuavam suas atividades com a mesma dedicação de quando eram vivos, presos numa rotina eterna de trabalho. Desci correndo para a guarita e tentei ligar para alguém, mas todos os telefones estavam mudos. Meu celular também não tinha sinal. Era como se o prédio tivesse sido isolado do resto do mundo. Decidi esperar até o amanhecer, mas as coisas só pioraram. A cada hora que passava, mais andares se enchiam de trabalhadores fantasmas. No 7º andar, encontrei uma equipe de limpeza que havia morrido num acidente de elevador. No 5º, secretárias que faleceram durante a pandemia. Cada andar contava a história dos que morreram trabalhando naquele edifício. Por volta das 3 da manhã, percebi algo terrível. Eu mesmo estava começando a fazer parte daquela rotina. Sem perceber, havia voltado para a guarita e estava preenchendo relatórios que não precisava fazer, verificando os sistemas que já estavam desligados. Era como se o prédio estivesse me absorvendo lentamente. Foi quando entendi o verdadeiro horror da situação. Aquelas pessoas não estavam mortas de forma convencional. Elas haviam morrido espiritualmente primeiro, consumidas pela rotina, pelo trabalho que dominava suas vidas. A morte física foi apenas o último passo de um processo que já estava em andamento. Lutei contra o impulso de continuar trabalhando e forcei-me a sair da guarita. Mas conforme caminhava pelos corredores, via meu próprio reflexo nas janelas, e ele estava diferente. Meu rosto parecia mais pálido, meus olhos mais vazios, como se estivesse perdendo minha própria essência. No 6º andar, encontrei algo que me deixou em pânico total. Havia um novo funcionário na sala da segurança. Era eu mesmo, mais velho, cabelos grisalhos, sentado na mesa preenchendo relatórios infinitamente. Era meu futuro caso continuasse trabalhando naquele lugar. A visão me deu forças para reagir. Corri em direção às escadas, mas, a cada andar que descia, ouvia vozes me chamando. Felipe, volta aqui. Você tem trabalho para fazer. Não abandone seu posto. Um bom funcionário nunca deixa seus deveres. Quando finalmente cheguei ao térreo, as portas da saída estavam trancadas. Do lado de fora já era dia, mas eu não conseguia sair. Era como se uma barreira invisível me impedisse de deixar o prédio. Por um momento pensei que já era tarde demais, que eu havia me tornado mais um fantasma da rotina. Mas então lembrei-me de algo importante. Era minha última noite. Meu contrato terminaria oficialmente quando amanhecesse. Essa lembrança quebrou o feitiço que o prédio havia lançado sobre mim. As portas se abriram e eu pude finalmente sair. Do lado de fora, respirei o ar fresco da manhã e olhei para trás uma última vez. Pelas janelas, podia ver todos aqueles trabalhadores fantasmas, ainda cumprindo suas rotinas eternas, presos numa versão distorcida da vida que haviam levado. Nunca mais trabalhei como vigia noturno. Na verdade, mudei completamente de área. Hoje sou jardineiro, trabalho ao ar livre, em contato com a natureza. Aprendi que alguns lugares podem sugar a alma das pessoas, transformá-las em fantasmas muito antes da morte chegar. Às vezes passo em frente ao prédio e vejo as luzes acesas durante a madrugada. O novo vigia provavelmente pensa que é problema na fiação elétrica. Ele ainda não descobriu que alguns funcionários nunca realmente saíram de seus postos de trabalho. Eu sou o Victor, e esse é o Durma se você for capaz. E se essas histórias de vigias noturnos te arrepiaram, prepare-se para o que vem na próxima semana. Vamos entrar nos corredores abandonados dos hospitais da madrugada, onde enfermeiros do turno da noite descobriram que alguns pacientes nunca realmente receberam alta. Histórias que vão congelar seu sangue e te fazer questionar se a morte é realmente o final de tudo.